cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, tem algum benefício para a nossa imunidade? Eu vou falar para vocês nesse vídeo. Meu nome é Camille Zanchetti, eu sou nutricionista e eu trabalho há alguns anos na área de produtos naturais. Eu desenvolvi tanto meu mestrado como meu doutorado nesse tema. E eu faço parte da equipe da Ocean Drop e da Bloom Beats, que são duas empresas especializadas em superalimentos. E nesse vídeo eu vou falar sobre a cúrcuma, quais os benefícios, as aplicações, principalmente relacionados ao sistema imunológico. E vocês vão ver que o seu uso vai muito além do culinário. Então, o que é a cúrcuma? Na verdade, ela é uma raiz e o nome científico dela é cúrcuma longa. Ela também é chamada de açafrão da terra. Ela é uma raiz originária da Índia e muito utilizada, tanto na culinária como também devido aos seus benefícios biológicos. Ela tem sido utilizada na medicina tradicional indiana e chinesa há séculos, principalmente relacionado ao tratamento de algumas doenças como diabetes, doenças reumáticas, distúrbios menstruais, entre outros. A sua coloração varia entre amarelo, alaranjado e marrom, e ela é muito utilizada em diversas preparações culinárias, mas os seus benefícios vão muito além do sabor que ela deixa nesses pratos. Diversos estudos têm demonstrado os benefícios dessa raiz, principalmente devido ao seu potencial anti-inflamatório. Ela possui na sua composição alguns componentes ativos, entre eles eu destaco, por exemplo, alguns polifenóis, principalmente os curcuminoides, e também a presença de óleos voláteis. A coloração dela é devido então a esses pigmentos, aos curcuminoides, que podem representar cerca de 3 a 6% da cúrcuma em pó. E dentro desses curcuminoides, o que se destaca, que chega aí a corresponder a cerca de 75%, é a curcumina, que é considerado o princípio ativo da cúrcuma. Ou seja, é o principal composto químico que a gente encontra dentro dela e que tem sido associada a vários benefícios. Investigações recentes demonstraram o potencial da curcumina como um agente antioxidante, anti-inflamatório e também anticancerígeno. Inclusive, testes clínicos estão sendo realizados. Falando um pouco mais na questão da imunidade, a curcumina, com seu grande potencial anti-inflamatório, tem sido associado com a ativação de células imunes, principalmente nas 2 últimas décadas. Então, estudos têm relatado esse efeito imunomodulador desse curcuminoide. Eu destaco aqui principalmente os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos e fundamentais para o nosso sistema imunológico. Além de ter esses benefícios, exercer essa atividade imunomoduladora relacionada às células do sistema imune, estudos também têm demonstrado que a curcumina ela é capaz de regular algumas citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o TNF-alfa e a interleucina 1. Isso acontece provavelmente por meio da inativação de fatores de transcrição. Ou seja, ela é capaz de influenciar e regular o estresse oxidativo e o processo inflamatório. Conta pra mim nos comentários, você usa a cúrcuma no seu dia a dia? Um fato curioso é que a curcumina, mesmo em baixas doses, também foi associada. De forma curiosa, também tem sido relatado que a curcumina, em doses baixas, ela é capaz também de influenciar na atividade dos anticorpos. Isso sugere que os efeitos benéficos da curcumina em diferentes doenças, como por exemplo na asma, alergias, doenças cardiovasculares, diabetes, reumatismo, câncer, entre outros, possivelmente está associado então, pelo menos em parte, a esse efeito que ela exerce no sistema imunológico. Tem inclusive estudos relacionando o consumo da curcumina com uma melhora do estresse oxidativo em atletas que consumiram por 3 meses. Nesse estudo, por exemplo, foi associada a curcumina com uma outra planta medicinal com efeito anti-inflamatório que também é muito utilizada, que é a Boswellia serrata. O objetivo deles foi ver então a modulação exercida pela associação desses dois produtos, dessas 2 plantas no caso, da cúrcuma e da Boswellia serrata, no tratamento da osteoartrite desses atletas. Tem um outro estudo muito interessante que vale a pena mencionar aqui, que eles investigaram o efeito do extrato da cúrcuma longa e também do ibuprofeno, que é um medicamento anti-inflamatório,
na osteoartrite no joelho, observando então efeitos adversos e também a eficácia. Após 4 semanas, eles observaram que tanto o extrato da cúrcuma como o ibuprofeno eles foram eficazes. E em relação aos efeitos adversos, os dois tiveram efeitos adversos semelhantes, porém a cúrcuma apresentou uma quantidade menor. E esses efeitos foram principalmente relacionados a desconfortos gastrointestinais. Você quer saber um pouco mais sobre a cúrcuma? Nós fizemos um blog post só falando sobre ela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Bom, a gente viu então o que é a cúrcuma, quais os compostos que ela tem dentro dela, quais as substâncias ali presentes, quais os benefícios e estudos relacionados. E agora, outra coisa que é muito importante é a gente ver como que a gente pode estar consumindo, incluindo ela no nosso dia a dia. Então, existem diferentes formas da gente estar consumindo a cúrcuma. A gente pode consumir ela, por exemplo, em pó. A gente pode consumir ela in natura. A gente encontra em diferentes lugares o próprio rizoma, né, para comprar, que é muito parecido com o gengibre, só que é bem mais forte a coloração, né, alaranjado. A gente pode estar utilizando tanto o rizoma como o pó em diferentes preparações e pratos. Mas outras formas também da gente estar consumindo a cúrcuma é por meio do chá, principalmente decocção, ou seja, a gente ferver a raiz na água por alguns minutos e depois coar e tá fazendo então o consumo. A gente pode usar ela também, né? A gente encontra em forma de tintura e de extrato seco. Tanto o extrato seco normal como o extrato seco padronizado em curcumina, que é o principal composto presente nela. Uma coisa que é muito importante é que cada pessoa vai ter um organismo diferente, vai ter uma doença às vezes, né, diferente da outra. Então é muito importante a orientação com um profissional de saúde para ver a melhor forma, por exemplo, de incluir essas outras formas, né, quando a gente fala de alimento, é uma questão, mas principalmente quando a gente fala, por exemplo, do extrato, tintura, né, e do chá, é importante o acompanhamento com um profissional de saúde, porque daí ele vai ver a melhor forma de utilizar e também a quantidade. E se não há nenhuma interação, por exemplo, com algum medicamento que você utiliza. Outra coisa importante quando a gente fala, né, da cúrcuma, por exemplo, que a gente vai utilizar na alimentação ou consumir ela em pó em cápsula, enfim, é estar utilizando junto com a pimenta. Então a pimenta preta, né, que tem como nome científico Piper nigrum, os estudos eles mostram que aumentam a absorção da curcumina presente na cúrcuma. Outra estratégia que a gente pode estar utilizando é colocar junto ou consumir perto de alguma refeição que tenha gordura, porque ela é lipossolúvel, então a gente consegue absorver ela melhor se a gente tem alguma gordura junto. Em algumas situações específicas, ela é contraindicada. Por exemplo, pessoas que fazem uso de algum medicamento anticoagulante ou que têm uma sensibilidade à curcumina ou que tenha problemas, por exemplo, nos ductos biliares ou também problemas gástricos, então daí não é indicado. É sempre muito importante a gente fazer o acompanhamento com um profissional de saúde, porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente aos alimentos. Bom, então, para resumir, né, a cúrcuma pode ser utilizada em pó ou em natura de diferentes formas. Ela tem vários benefícios demonstrados por meio de estudos científicos, estudos clínicos, como por exemplo, né, um efeito anti-inflamatório, um efeito modulador do estresse oxidativo e da nossa imunidade. Então, ela é um alimento muito interessante para a gente incluir no nosso dia a dia. Você gostou dessas informações ou ficou com alguma dúvida? Deixa para mim então nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!